Bem-vindas, bem-vindos de novo. Bom dia, boa tarde. Acho que tem algumas pessoas que são quase boa noite já. O Alan e Su, inclusive, que estão 5 horas para frente. Muito feliz da gente abrir esse espaço. Eu estava falando, a gente teve uma resposta muito grande de pessoas inscritas, o que nos deixou muito contentes e também curiosos, porque tem muita gente aqui que a gente conhece já das antigas, muita gente que a gente sabe que está envolvida nesses movimentos do ativismo delicado historicamente, e muita gente nova. Eu acho que esse nome do ativismo delicado, ele é um nome, no mínimo, curioso, e a gente vai, hoje, eu vou contar um pouquinho da história, né? Então, eu me apresentei, já vou me apresentar de novo, eu sou a Bia da Escola Schumacher Brasil, e a gente resolveu abrir esse espaço de conversa com o Alan e com a Su, porque a gente estava em conversa com eles, a gente recebeu eles já no Brasil, eles vêm ao Brasil já há muitos anos, devem inclusive entender já um pouco mais de português do que a gente imagina, e tem uma relação de longa data e um trabalho muito extenso desenvolvido aqui no Brasil, com várias parcerias já muito sólidas há muito tempo. No ano passado, a gente, em parceria também com muitas dessas pessoas que habitam essa rede deles aqui no Brasil, a gente lançou aqui no Brasil, em primeira mão, o livro deles, O Ativismo Delicado, uma versão que foi reeditada. Então, também convido a quem não conheceu o trabalho, é uma boa forma de entrar. É um livro que foi publicado pela editora Bambual. E eles vêm muito ao Brasil já historicamente. O ano passado a gente teve alguns encontros com eles organizados pela escola. E aí a gente, nessas trocas todas sobre o livro, a gente ficou pensando, assim, muito perguntando para eles como que o lugar de onde eles vêm influencia a prática deles. Até hoje, né? Influenciou e influencia até hoje. E aí a gente teve essa ideia de levar um grupo de brasileiros para a África do Sul. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, abrindo também a possibilidade da gente ter essa conversa, não apenas com quem vai conseguir estar com a gente lá na África do Sul, mas porque a gente achou interessante, assim, eles vêm muito ao Brasil, mas a gente ficou muito curioso, assim, de tentar entender, porque eles vivem num lugar muito que e até hoje eu só vi fotos, eu não conheço, e num lugar muito bonito em termos de um bioma muito diferente, num lugar que fica a algumas horas de Cape Town e que se chama Towerland. E que eles moram já há muitos anos, tem toda a história do lugar, que eu acho que a gente não vai entrar em detalhes hoje. E o trabalho deles, que nasce muito do trabalho do legado do Goethe, do pensador e multi-artista, tem muito a ver com o entendimento, a compreensão da natureza e essa reaproximação humano e natureza. Então a gente ficou se perguntando se a gente colocar uma lente e tentar entender um pouco do ativismo delicado pelo olhar especificamente da natureza. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse tempo que a gente tem juntos, é focar um pouco a nossa conversa. Então, assim, o ativismo delicado, eu acho que é importante de dizer, é uma prática que não dá para ser explicada, eu diria. Então, até assim, esse formato também é um formato que eu sinto que eles topam, porque são muito parceiros, mas eu não acho que é a forma com que eles escolheriam falar sobre, porque viram falar sobre, e a prática é muito sobre conseguir, a partir de diversos convites, estar em contato com o que eles estão tentando cultivar. Mesmo assim, é sempre bom a gente poder conversar. Então, eu vou pedir agora, tendo feito as introduções, para que quem precisar da tradução, agora aperte o botão que deve já estar disponível, no botãozinho lá embaixo, onde está escrito mais, tem um botão com uma bolotinha, um globo, que está escrito interpretação. Então, se você quiser ouvir a conversa em português traduzida pela Fernanda, vocês agora selecionem esse botão e aí vocês vão ouvir ela falar em português. Se em qualquer momento vocês quiserem voltar a ouvir o inglês, é só vocês mudarem lá o que vocês selecionaram. Vamos fazer essa mudança, e aí se alguém por acaso tiver algum problema, levantem a mão aí, a gente vai ajudando, mas acho que tendo passado tantos anos de pós-pandemia, acho que todo mundo já se familiarizou com o uso do Zoom. Então, Fê, vamos começar? So I will switch now to English. Agora eu vou trocar para o inglês. Welcome, Bom, Alan and bem-vindos, Sue. Alex, It's really bem-vinda. great to have É you ótimo ter guys vocês aqui, né, de today. novo, mais uma And vez. I was
Eu estava aqui contando, né, para as pessoas de onde que vem a intenção, né, desse webinário. Eu falei um pouco desse histórico, né, das vezes que vocês já vieram ao Brasil, desse relacionamento, né, que já é duradouro. E eu sei também, né, das histórias que eu conheço e da prática que eu conheço de vocês, né, é que vocês estão também num relacionamento muito profundo com a terra onde vocês vivem, né, na África do Sul. Então, uma das perguntas que a gente carrega, né, sobre esse processo de levar um grupo de brasileiros para Towerland, é investigar como que a natureza tem influenciado e influencia o trabalho de vocês, né, atualmente, e interfere no ativismo delicado. Então, eu falei que provavelmente não seria um formato que vocês escolheriam, né, falar sobre isso aqui nesse Zoom, né, porque tudo é muito baseado na prática, na experiência viva, né, nas propostas de vocês, mas claro que, né, a gente estaria lá andando com vocês em Thailand, mas é válido também, é uma oportunidade, né, para aqueles que conhecem essa prática já, ter vocês respondendo um pouquinho, né, algumas perguntas mais direcionadas à questão da natureza. Então, como que a natureza é parte do ativismo delicado. Então é isso, né? Bem-vindos novamente. Eu vou fazer algumas perguntas eu mesma e a gente vai, né, ver onde a gente chega. Antes da gente abrir para as perguntas do grupo, assim, né? Eu estava falando que a gente teve muito mais pessoas do que a gente esperava querendo participar. E eu não sei, na verdade, né, o tanto que as pessoas aqui já conhecem o ativismo delicado, já conhecem vocês, né, já fizeram algum curso com vocês, ou já tiveram até na África do Sul, leram o livro ou não, né? Então, talvez um lugar bom para a gente começar, né? Eu sei que é uma tarefa difícil, mas talvez se vocês pudessem falar que, vamos supor que tem gente aqui que nunca ouviu falar, né, de vocês, não conhecem vocês e ouviram ativismo delicado. Então, se vocês pudessem só talvez trazer, né, o que que é isso, como que você pode ajudar alguém que está chegando agora, né, a se situar. Sobre ativismo delicado, Léa? Sim. Qual que é o básico, gente? Bom, se eu posso começar, se tudo bem eu começar. Bom, acho que eu diria que quando a gente coloca essas palavras juntas, né, ativismo delicado, elas podem parecer às vezes até como opostas, né, ou em oposição. Mas que ao outro lado, né, quando a gente usa a palavra delicado, a gente também às vezes associa com alguma coisa meio macia, gentil e frágil, talvez até, né? E ligada assim, meio amorosa. E de certa forma, né, quando a gente fala do ativismo delicado, não é exatamente o tipo de delicado que a gente está falando. Na verdade, né, essa delicadeza que a gente fala no ativismo delicado está na habilidade de realmente prestar atenção, de estar presente, de observar, de reparar o que está acontecendo ao nosso redor, de realmente, né, desenvolver as habilidades para trabalhar com os nossos sentidos, para ver o que está realmente acontecendo, né, ao nosso redor, quais são esses movimentos e ter a percepção do que é nosso também, né, nossos preconceitos ou premissas que a gente está trazendo, como que eles estão também interferindo nessa observação acurada da realidade. E quando a gente realmente aprende, né, a estar presente e prestar atenção verdadeiramente, a gente entra no mundo, né, de um lugar muito diferente. E o ativismo, né, sugere uma intervenção, né? Tem esse elemento de ação, de mudar alguma coisa, de melhorar alguma situação. Então, o ativismo delicado é essa premissa, né, dessa compreensão de que somente ao aprender a prestar atenção, somente ao aprender, né, a trabalhar com sentidos e realmente perceber o que está acontecendo ao nosso redor, é que a gente pode, talvez, ter uma intervenção mais poderosa. E isso determina como a gente se posiciona no mundo, né?
E quando você falou de Taualand, onde eles moram, a gente vive aqui, né, num lugar muito lindo, extraordinário, na selva, né, um lugar selvagem. Então, o que a gente aprende, né, o que a natureza, onde ela é nossa professora, é que a gente realmente consegue descobrir pela natureza, né, por meio da natureza, o que realmente existe, né, o que é, sem nenhum desejo de intervenção, mas ao permitir que ela se expresse, né, completamente. E nessa expressão, observá-la verdadeiramente também. E observar essas mudanças das estações, as mudanças ao longo dos anos. Ao longo do tempo, a gente começa a entender o que que esse mundo natural, né, ao nosso redor, tem de vida própria. Quanto mais a gente presta atenção, mais a gente entende. E acho que tem um começo aqui, né, nisso que eu trouxe, posso estar começando essa conversa. Eu iria só adicionar, talvez, de que o ativismo delicado é uma prática fenomenológica, o que quer dizer que ele leva muito a sério, né, que a forma como a gente vê o mundo afeta, né, e cria o mundo que vemos. Então, tudo que a Su trouxe, né, é como a gente entra no mundo e observa o mundo, é parte, né, de como a gente está diferente no mundo, não ao mudá-lo, mas ao tentar vê-lo, né, nos seus próprios termos. Então, se a gente consegue ver as coisas, né, como elas são, essas coisas então se tornam mais vivas. E nesse sentido é uma prática fenomenológica. Isso também significa que é uma prática que tem muita consciência, né, que a forma como a gente vê, que a prática em si já é a mudança que a gente quer alcançar. Então, nós, né, que temos que desenvolver nossa habilidade da presença e não demandar que os outros façam coisas de uma forma diferente. Se a gente consegue construir essa capacidade para a presença, o mundo ao nosso redor começa a mudar, mas não do lado contrário. E acho que isso é que eu queria talvez acrescentar, né, é que essa prática tem bases em processos vivos. Então, em outras palavras, né, o que a gente observa no mundo natural, o que a gente observa como vida, né, e como a vida vive, é a forma na qual a gente quer estar no mundo e trabalhar no mundo também. Então, talvez um ativismo não delicado é um ativismo que talvez tem como prioridade, né, que ele precisa mudar o mundo. O perigo dessa posição, né, que eu preciso mudar o mundo, é que eu posso talvez me tornar exatamente, né, igual ao mundo que eu quero mudar. Porque de um jeito ou do outro, todo mundo está tentando mudar o mundo, né? É muito difícil achar uma forma de estar no mundo, né, na qual a gente realmente se entrega, né, e aceita o mundo e se torna presente ao mundo, né, e que aí o mundo muda por causa da forma como a qual a gente engaja, né. Então, o perigo entre os ativistas é que a gente se torne talvez tão agressivos, né, nas nossas mudanças, quanto o mundo que a gente está percebendo, né, como que precisa de mudança, que a gente quer mudar. Very good. Basic one intro. Muito boa introdução. And I know it's very difficult when you Acho que é talk, but muito there's something also difícil about the tentar, process né, to isso, mas ao articulate tentar everything articular, and o reaching. processo também é muito rico, né. When I was hearing you speak, I was already Quando eu making ouvi links on vocês, né, eu já estava aqui when fazendo you links said, eu well, mesma de como nature eu would posso never dizer do what we humans que a do natureza talvez nunca faria o in que a gente faz activism no ativismo, thinking de something or saying, okay, pensar this em alguma person coisa e thinks something dizer, like that, preciso these are things are mudar como happening. as coisas estão acontecendo, But I don't feel like this is the mas way eu acho that que não é nature exatamente essa forma que a natureza not influencia. it's kind of an anthropomorphic way also É of uma forma, claro, né, looking at antropomórfica de olhar para a nature natureza, and né, doing this from to into e how okay de what can pensar I nessa learn from transferência nature direta de, o que que eu posso aprender da natureza. Então, também não é isso, né.
Talvez vocês possam dizer um pouquinho, né, de como que a sua relação com a natureza, em geral, né, não só aí onde vocês moram, porque o trabalho de Goethe também vem de ser um cientista que trabalhava com a natureza, né, que investigava a natureza e se apaixonando com a natureza. Mas vocês vêm, né, para esse universo social e ao lidar com os humanos tem uma mudança, né? Mas eu sei que a natureza tem uma influência grande também no que vocês desenvolveram como o ativismo delicado. Talvez vocês poderiam falar um pouquinho sobre como, né, que a natureza tem, talvez no passado e ainda, né? Talvez como pegar essa prática, né, que começa no que acontece muito no mundo biológico, para trazer para esse contexto humano, né? E como talvez o relacionamento com a natureza afeta essa prática. Acho que essa é difícil. Acho que sim, é difícil e é sutil. Bom, vou começar, talvez. Mas vou começar, talvez, respondendo ao que você disse bem no começo, né? De que é bom tentar articular o que parece tão grande, né? Toda vez que nos perguntam para falar do ativismo delicado, existe o mesmo desafio. Esse desafio nunca para, porque não é uma coisa que a gente tem uma resposta fixa. E acho que isso traz um pouco essa ligação com o que você perguntou, que é o contexto, né, no qual a gente está tendo essa conversa. Então, toda vez que a gente responde, a gente está respondendo a esse contexto específico também. Então, agora a gente está respondendo para você, Bia, né, com as suas perguntas, mas nesse contexto aqui. E uma das coisas que talvez, né, realmente aparece para mim de forma importante é essa questão do contexto. Que é impossível, né, ter um relacionamento com a natureza, com o mundo natural, com o mundo vivo, sem levar o contexto em consideração. Tudo que está aqui, né, está aqui em relação a todas as outras coisas que estão aqui, né? Não existe fronteira, não tem divisão, não tem separação. Está tudo tão interligado aqui, né, um com o outro, que à medida que a gente caminha, por exemplo, na paisagem, que tem mais de 700 hectares, a gente vê como a paisagem muda, né? Mas não é uma mudança abrupta. Esses 20 hectares são assim, esse outro é assado. O movimento é muito imperceptível quase, né? Mas o que cresce daquele lado do rio, né, que está virado para o leste, ou o que cresce ali do outro lado do rio, olhando para o sul e mais alto, talvez, é totalmente diferente. E tudo, né, está sempre no seu lugar certo. Então, para entender uma planta, né, sem entender seu contexto, é impossível. Nos dá muito pouca, né, compreensão. E, na verdade, é a mesma coisa para a situação social. Para poder, de fato, né, entrar numa situação social, a gente precisa conseguir prestar atenção a cada detalhe, né, dos detalhes pequenininhos e realmente aprofundar nessa visão, né, para ver mais cada vez, que isso leva a uma compreensão melhor. E quanto mais a gente entende, mais a gente vê também. Então, né, expandir essa nossa capacidade de atenção ao detalhe e, ao mesmo tempo, né, conseguir olhar o que a gente está observando no seu contexto mais abrangente, traz nessa percepção do tanto que aquela pessoa, ou organização, ou situação social é única. Bom, eu diria que o ativismo delicado, né, vem da sua base, vem da natureza, e acho que é isso que faz com que seja uma prática radical, na verdade. E é radical para mim porque
Bom, eu vou adivinhar que talvez que a maioria das pessoas está, de alguma forma, trabalhando com projetos sociais, talvez mais do que zoológicos ou botânicos, né? Bom, talvez não é assim, né? Mas voltando ao meu próprio trabalho, né, na esfera social, todos os anos no qual eu trabalhei na esfera social, tem uma palavra que é a que mais aparece, né? E essa que sempre aparece é a palavra mudança. Todo mundo fala de mudança, né? A gente ou está tentando promover a mudança ou retardar, né, a mudança, mas a gente está sempre tentando trabalhar com a mudança. Se a gente é consultores, por exemplo, organizacionais ou líderes, né, a gente está tentando promover mudança ou gestão da mudança ou controlar a mudança. O que a gente aprende, né, da imersão na natureza é que a mudança não é a palavra certa. A mudança nos faz pensar que tinha uma coisa que virou outra. E na verdade às vezes a gente não quer que vire outra coisa e aí a gente interfere, às vezes a gente quer que vire outra coisa, então a gente também interfere, né, mas de outra forma. Mas a ideia é que talvez, né, é sempre pensando em promover ou gerenciar a mudança. E na natureza, a mudança não acontece dessa forma. E talvez até diria que não existe uma coisa chamada mudança. O que na verdade acontece é que tudo está em movimento o tempo inteiro. Tudo está sempre num processo de crescimento e de mudança. O tempo inteiro, né? Tudo está se tornando cada vez mais a si mesmo. Então, a natureza, na verdade, é um processo de transformação. E mesmo a palavra natureza, né? Na verdade, cada organismo está sempre num processo de se tornar, de se manifestar cada vez mais como si mesmo. É um processo de encarnar, de manifestar cada vez mais, né, a si mesmo. E enquanto isso acontece, né, eu acho que o que a Su trouxe, ele está em movimento. E você pode ver o movimento, mas também não ver o movimento, né? A gente vê os momentos, tipo uma câmera. A gente normalmente não vê o filme, a gente vê a foto. Então, essa ideia de que tudo está sempre em movimento, né, num processo de metamorfose, e que esse organismo vivo precisa estar em movimento, se vai continuar vivo, né? E, na verdade, para continuar a si mesmo, ele precisa estar em movimento. Viver é estar em movimento. Isso é uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo, mas vivendo aqui em Thailand, isso é como viver dentro de um milagre, né? Quando a gente olha, né, aqui para a paisagem, né, e com a nossa imaginação a gente consegue perceber, né, quando a gente percebe esse processo de movimento em tudo, 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 toda essa terra, né, que a gente chama de natureza, está num processo de movimento. E isso é fantástico, né, é miraculoso. Traz, né, uma sensação de que a gente está dentro e participando de algo que é sagrado, como a vida é sagrada, né? Então, nesse sentido, o meu maior aprendizado, talvez, né, é realmente aqui, né, nesse momento que a gente está falando aqui um com o outro, a gente está em movimento, né? Mesmo nessa conversa. A gente está se transformando enquanto a gente conversa aqui, né? E ao mesmo tempo, claro, a gente também está mantendo a nossa identidade, a gente continua sendo o mesmo. Isso que não sei como colocar isso, mas essa sensação de eletricidade, assim, né? É justamente disso, de estar sempre em movimento e estar sempre si mesma, né? Yes, I think you spoke about imagination Você falou um just a pouquinho de moment imaginação ago. agora, This word
E também dessa palavra, né, mudança, que aparece muito nos contextos sociais e nas organizações, talvez. Mesmo sem ser no contexto mais tradicional, né? A gente sempre está querendo agir no mundo partindo das ideias, né, da cabeça, e aí isso vira uma estratégia, vira um plano e executa, né? Será que vocês poderiam falar um pouquinho mais de como vocês percebem a diferença, né, entre uma intervenção, uma ação, que é baseado nisso que você trouxe, né? Assim, que é baseado talvez nessa ideia de mudança que vem talvez da nossa cabeça, né, para uma intervenção que é talvez como vocês trouxeram, né? Então, uma ação que vem, na verdade, primeiro dessa observação, dessa percepção do movimento, né? E de responder a esse movimento. E para mim a imaginação é algo curioso, né? Assim, e talvez a gente poderia dizer que os seres humanos são muito bons de imaginação, de criatividade na nossa cabeça. E acho que vocês estão falando de uma imaginação diferente, né? Quando vocês falam imaginação. E quais são essas diferenças, né? De uma intervenção que vem desse desejo de mudança, com um plano, né, estabelecido, e dessa participação, né, que primeiro está aberta a perceber, né? E o que significa, né, agir a partir desse lugar? E onde que a imaginação entra nisso? Bom, o que aparece para mim, assim, de imediato, né, é que o tempo inteiro a gente está usando nossa imaginação. Então, alguém falou, né, se tem um CEO, por exemplo, que chega, né, e tem um plano estratégico, ou que talvez não está numa sessão de planejamento estratégico, mas que tem ideias, né, do que precisa acontecer, e aí você vai, planeja, executa. É uma abordagem muito racional, né, para o mundo. Mas não falta imaginação, tem imaginação nesse processo. E a imaginação é que aquela pessoa, ou aquela organização, ou aquele grupo, né, estão vendo o mundo como uma máquina, talvez, né? Como algo que a gente pode controlar, como algo que a gente pode controlar, e algo que a gente tem que organizar, né? Com um conjunto de ações lineares que chegam num resultado. E aí fazer essa gestão, né? Isso é racional, talvez, né? E não é imaginativo, mas isso é imaginativo também. É uma forma específica de ver o mundo, né? Não é ver o mundo como um organismo vivo, é ver como um carro, talvez, né? Ou um mecanismo de um relógio. Mas ainda é imaginação, né? Então a pergunta, talvez a gente está sempre usando nosso pensamento, sempre usando nossa imaginação. Então talvez é como a gente pode começar, né, a entrar, né, nesse tipo de observação que é tão precisa e é tão presente, né? Que ao observar, você coloca a sua imaginação e seu pensamento em pausa para observar, e observar e observar. E aí, gradualmente, né, por meio dessa observação, você vai entrar na vida de que está saindo daquele organismo, né, daquela coisa que você está observando. E aí, quando você consegue entrar nesse processo vivo, né, talvez você consiga perceber em que momento está esse organismo no seu próprio processo de revelação, né, de se transformar. Então, vamos pensar numa criança, por exemplo. Ela está nesse processo de se individualizar e não vai estar no mesmo lugar que um adulto estará, né?
E os adultos também, claro, estão nesse processo, né? E uma organização também. Chega um momento, né, no qual o fundador ou o CEO tem que sair, por exemplo, porque alguma coisa está faltando, né? E o que está faltando, talvez não é que essa pessoa perdeu sua habilidade ou sua habilidade, sua inspiração, não é isso, né? É o próprio organismo, né, mudou e precisa de uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de ser. E a gente consegue, né, perceber e ouvir onde que o organismo está, de fato? Acho que essa é a pergunta. E eu queria só adicionar rapidinho que na nossa prática, né, Gutiana, a gente vê que existe um relacionamento muito importante da observação e o pensamento. Então, quando a gente entra, né, na organização, vai trabalhar com um grupo de pessoas, né, podemos chegar de uma forma aberta o suficiente para realmente permitir a observação, né, sem deixar o nosso próprio sentido de o que ela deveria ser, ou o que a gente gosta, não gosta, né? E realmente, com essa observação, né, precisa começar a entender o que está de fato acontecendo, né? Então, essa compreensão é um elemento da nossa imaginação. A gente precisa, né, construir essa compreensão ao juntar o que a gente observou. E o que a gente está de fato tentando construir é uma imaginação, mas uma imaginação que é fiel à observação, em vez de uma imaginação que é fiel a um, né, processo analítico, um conceito analítico do que deveria estar acontecendo. Essa ideia, né, de que a observação real é baseada num certo tipo de pensamento e num certo tipo de imaginação, que não se percebe, né, que não é uma questão de estar lá observando para resolver um problema, observar para manipular. Na verdade, para fazer nada especificamente, a observação real está lá simplesmente para tentar entender. Mas eu digo simplesmente, mas não é a palavra certa. Está lá, né, para entender o que é esse organismo, né? O que é essa parte da natureza e o que ele está fazendo nesse momento, em que momento ele está. Mas se a gente observa dessa forma, né, a gente se percebe no outro mundo mesmo, se encontra em outro lugar, e é difícil descrever de fora. Ele tem que ser realmente vivenciado, né, por dentro. E é por isso que Goethe diz, a gente pode se tornar um com o objeto. E sim, é verdade. Mariesa levantou a mão, mas não sei se a gente pode deixar um pouquinho mais para o final da sessão. Yes. Okay. Eu ia perguntar para vocês, né? Eu estou aqui, né, sentada, pensando aqui, para quem está aqui chegando pela primeira vez, né? Quando a gente escuta essas palavras, né, observação ou ouvir, parece talvez um pouco distante, né, desse chamado para ação, né? Então, para essa nossa participação no mundo, né? Será que você poderia talvez falar um pouquinho mais, né, do que é esse observar, né? E a gente pode pensar que observar é só sentar, né, e contemplar passivamente. E esperar, talvez, né? Isso poderia estar, talvez, nesse universo, assim, de um milagre igual, né? Acho que não é assim que vocês percebem as coisas, né? Mas talvez falar um pouquinho mais de como que você, de fato, escuta, né, para um lugar, ou... E claro que a gente está falando aqui de pessoa, mas não é só, né? Não é só isso, a gente também, a prática também acontece nesse universo social, e o que eu já ouvi aqui de vocês, de como vocês se relacionam com a Terra, né, com o Towerland, é uma forma muito responsiva, né,
E por exemplo, como que vocês construíram as casas, né, que vocês colocaram aí. Então, o que significa essa escuta? Que não é só uma escuta de alguém que está falando, né? O que realmente, quando entra aí, né, o vento, as plantas, os fungos. E sem entrar nos aspectos mais místicos, né? Yeah, not mystically speaking. Sem falar de uma forma I'm mística, very então, glad you né? brought in the word passive Eu acho que here, você trouxe essa to palavra maybe passiva, né, begin aqui na sua to pergunta, clarify e acho que that nos the ajuda kind of muito a explicar observation melhor o que a we're gente está talking about falando. is not E o passive tipo de at all. observação que a gente It's está falando não é really passiva active. de forma I alguma, think é that muito ativa. perhaps Eu there is acho que nothing talvez não more tenha nada mais challenging for desafiador, na us in the verdade, world. no mundo And I atual, think it becomes more and more é cada challenging vez mais desafiador to be estar really present realmente to the presente world ao around mundo, us, né, ao to nosso not redor. be walking De não around with estar our head andando com a nossa cabeça filled with what cheia happened com o que yesterday, aconteceu what happened ontem, o que vai acontecer tomorrow, amanhã, thinking o about que this eu penso person da or what's happening pessoa, over que está there, and acontecendo plans lá, e and planos, processing, but just to mas de simply realmente be estar, awake né, to acordado e atento our ao context nosso at the contexto, né, em moment. cada momento. And that building that muscle E, né, for fortalecer esse observing músculo da is observação incredibly é challenging muito thing because desafiador, we are accustomed porque a gente está to bem living in acostumado, our né, a heads viver na nossa and in a way cabeça disconnected e from our desconectado mesmo bodies. do nosso corpo. So when we begin to Então, quando a extend gente our começou, né, a senses and estender os nossos really sentidos e listen with our realmente eyes, perceber, with né, our com os ears, nossos ouvidos, com os listen nossos with olhos, com our sense of touch, the nosso texture tato, né, of what's around us, we begin to build a a gente very, começa, né, very a construir different uma forma bem understanding diferente, uma than if we compreensão go bem into diferente, that né, do que se a gente situation chega na just situação thinking só about it in pensando terms sobre of ela, all the né, constructs that com live todos os, né, os inside conceitos que us. vivem dentro And da I was gente. just thinking as an example, E talvez como um what exemplo, né, happens o que to you acontece, por exemplo, com vocês, when you're sharing something? I don't mean you, Bia. não I você, mean Bia, né, qualquer anybody and pessoa, everybody. When you're quando você sharing está something compartilhando alguma of coisa yourself de você with mesmo, né, com somebody alguém, that's really tender and e há deep alguma coisa and talvez powerful, delicada e and poderosa e you are profunda, né, really que você está witness and compartilhando e você hearing that realmente person. é ouvido, That person né, perhaps e doesn't even need to testemunhado say e anything, observado. but perhaps Talvez a there pessoa is nem something fala that nada, né, understands, which mas really às gives vezes you ela that fala sense uma of having coisa been em heard resposta que te dá and essa sensação de que perceived. você foi escutado, né, foi ouvido That naquele nível is, mais profundo. that enables such a Isso, né, deep permite um process of processo tão profundo de transformation for the transformação para a person you pessoa, listen to, but it's also for the person who's mas listening, também para quem está ouvindo because também having é esse processo, porque attended na to verdade, and né, being ao present to dar that essa person atenção, estar and entering presente, into their space, something profound shifts uma for coisa them profunda muda also. também para quem está So ouvindo, it's né? something about Então that. é It's not sobre about isso, being very talvez, né? É active sobre estar in the muito world, ativo no but mundo, active in an mas open, ativo de uma receptive forma way. aberta e receptiva. Bom, duas coisas. Para observar ativamente, como a Su, né, está trazendo, o que é ativo em vez de passivo, né, é um trabalho enorme, assim. Precisa realmente dedicar e se comprometer a realmente observar. Se a gente está falando desse tipo de It's an observação aqui, né? unlearning É um process. processo talvez de até desaprendizado. Eu tive muitas experiências, né, em trabalhar em organizações como consultor, fazendo entrevistas, tentando entender o que de fato está acontecendo. E as pessoas às vezes contam segredos, né, que as organizações não estão discutindo. Eles contam alguns segredos, não, né, mas não é porque eu sou um consultor. Eles contam essas coisas que talvez eles mesmos não tinham percebido, né? Não tinham percebido porque ninguém ouviu a eles antes. Então, a forma, né, na qual a gente escuta e observa realmente abre o mundo para a gente, né? Abre outros caminhos. E o tipo de observação que a gente está falando, né? É uma abertura.
É se abrir, né, para que o outro seja esse outro, né, mineral, animal, vegetal ou humano, para que esse outro possa entrar na gente. E especificamente sobre aqui, a nossa terra, né, Towerland, essa terra, né, mas também tem um contexto, né, e qual que é o contexto aqui? É que, voltando ao passado, né, existiam outras terras que ao redor, e a gente já andou até, né, as fronteiras aqui da nossa terra, e para um desses lados, né, a gente já chegou num portão, numa cerca, e olhamos para o vizinho, que não é uma fazenda, não está sendo processada, mas é uma terra abandonada. E a diferença de Towerland e essa terra, né, ao lado, que está só abandonada e que tem uma cerca, né, é só uma cerca de arame farpado. A diferença é, assim, inconcebível, é gritante. Por causa do tanto de atenção que a gente tem dado a Towerland e que as pessoas que vêm aqui também, a prática, né, que a gente faz quando as pessoas vêm é realmente de estar dentro desse espaço, né, e apreciar e observar. E dá para ver essa diferença, né? Dá para sentir essa diferença de forma muito palpável. Yes, I'm thinking about how to ask this question. Estou pensando aqui agora sobre a minha próxima pergunta e como fazer essa pergunta, né? Acho que seria interessante explorar, né? Mas não de uma forma instrumental, assim, né? Porque eu acho que as pessoas muitas vezes, quando estão tentando aprender com a natureza, têm uma abordagem muito instrumental, né? E acho que não é sobre isso, mas eu queria talvez que vocês falem um pouquinho, vamos ver, deixa eu tentar. Pensando aqui, né, na questão da natureza, que vocês moram nessa terra, né, e eu vejo como vocês se relacionam com a natureza em geral, o que que você diria, né, se puder, assim, quais são talvez os gestos ou os padrões, os ciclos? O que essa prática, né, criou em vocês, assim, né? Então, observar esses ciclos em Towerland de forma tão profunda, né? O que que isso tem... O que que eles te ensinaram, né? De forma geral, talvez. Mas não de uma forma super pragmática, mas... Acho que vocês conseguiram me entender. Bom, você vai ter que fazer a pergunta de novo. Então, nesse relacionamento, né, com a Terra ao longo desses anos, tem algo, talvez, que você sinta que inspirou, que você aprendeu, né, do ativismo delicado, né? Você tem alguma coisa da natureza que ensinou algo para vocês? Como que você vê isso, né, a natureza e a forma da natureza influenciando? Então, vamos ver, quando uma flor abre, né, por exemplo, ela abre. A cada momento que a flor está abrindo e crescendo, e permitindo que seus órgãos apareçam, né, a cada momento tem algo morrendo também, tem algo em decadência. Então, para as pétalas se abrirem, né, a abertura das pétalas é um processo de abertura, mas também é um processo de envelhecimento e de cair, né, depois. Ao mesmo tempo, quando você começou, eu achei que... Eu pensei uma outra coisa quando você começou. Que algumas plantas, né, as flores, vamos dizer, tem algumas aqui que talvez levam 4 meses para ser o processo de, né, desde o botão, abertura até a decadência da flor. Às vezes mais que 4 meses. Tem outras que duram um dia, né? Esse processo acontece em um dia. E alguns dias, e algumas só algumas horas.
clear Tem rhythms ritmos, né, tão that are claros, happening talvez, in que this acontecem world. nesse mundo. And each plant Cada has its planta own tem seu rhythm, has its own próprio cycle. ritmo, né, seu próprio And ciclo. there's no way that we can apply any rules E não tem como, talvez, né, from one aplicar plant regras to de uma another planta para other outra, than to get connected with the rhythm a não of ser a each regra de se plant and conectar how ao that ritmo de cada connects with planta, né, e everything de else como que se around it. conecta tudo ao seu And redor. something about trusting Então, existe um that elemento de you can't confiança, speed né, things up, you can't que slow não dá para things acelerar down. as coisas, não dá para Actually, everything will desacelerar take as the coisas. Na time that verdade, it as coisas takes vão in levar o its tempo own que rhythm levam em seu is an próprio ritmo, né? E esse é um incredible aprendizado teaching incrível and que veio learning. para a gente da natureza. I don't know if that responds to Não your sei se question, responde, Bea, né, but ao que você it's what trouxe, comes up. Bia. Yeah. And Yes. that life is É que a wanting to vida, né, burst quer through all the time. sempre, né, se manifestar o tempo When we inteiro. think life is over, Quando você it pensa que a vida constantly acabou, ela wants to aparece de outra manifest in the forma, né? E physical, in the sempre ela suit, quer se in manifestar. Ela the aparece de novo no, material no mundo world around you. material, But you know that it is actually mas você activating that percebe, né, que ela material world. está ativando esse mundo I material. will say one other thing, Talvez eu vou if dizer I só may mais uma coisa, quickly, se eu and that is posso, né, that we know rapidamente. that, how can I say this? É que a gente sabe, né, assim, não sei bem como colocar isso, mas Everything is happening as it should be happening. tá tudo acontecendo como deveria estar Everything is happening at the acontecendo, né? same Tudo time. está acontecendo ao mesmo There isn't tempo. somebody out, there's no CEO Não out tem nenhum there. CEO, né, aí no mundo, There's no, and if there's a bee colony, there's no você não tem uma CEO of the colônia honeybees. nas abelhas, né? There's no CEO of the Não tem um termite bees. CEO Nobody has ali, né, decided decidindo to send two enviar raptors, two birds who are nesting dois to the trees pássaros que near estão where ali we na live, árvore, né? who have never nested here before. No one's decided Ninguém it's está happening. decidindo que isso And aconteça, yet né? E mesmo something assim, em is alguma holding forma, isso está Thailand acontecendo. Tem in the most algo incredibly segurando, creative né, a order Tauerland, mantendo a all the time. Tauerland numa ordem criativa o tempo inteiro, né? Yeah, and I feel the image that you E brought acho que at essa the very imagem que você beginning to trouxe no act the flower of começo, né, da resposta da simultaneously flor, que está simultaneamente opening se up abrindo, né, e ao and mesmo also, tempo, in a way, you could say growing, but also mas taking também em the its, decadência, né? most beautiful E moment esse of life and then starting that é happens que isso simultaneously. acontece, né, de That forma in itself simultânea é em is probably si perhaps one of the um dos biggest grandes insights we could have, aprendizados, né, que a that gente pode ter. all of these processes Que are todos esses happening processos estão acontecendo de simultaneously. forma There's no, okay, simultânea. now we're gonna grow Não and é now we're assim, going ah, to agora a gente vai die. crescer, ah, e agora a gente vai morrer, né? And I think, yeah, that in itself, Acho and que all that isso is é um reflected grande in aprendizado no mundo que está obcecado pelo that is a big crescimento, lesson. né? Acho que isso é uma I lição know we're grande. getting to the end and I Estamos want chegando to aqui no open fim, for né? E perhaps queria a abrir little talvez bit para uma ou questions, duas but before perguntas, that, just a mas final antes question from disso, me, and uma then pergunta I want final, to raise talvez, my hand né, and then someone else. minha, I'm thinking that what I feel with your porque work eu is sinto com o trabalho de I feel vocês é something que that I feel sometimes when I'm in a é uma retreat, coisa que eu sinto às vezes quando eu estou num in the retiro, sense por that exemplo, there's a que relaxation tem um and a sense certo of relaxamento, assim, e groundedness and presence that uma are presença, né? Uma only such aterrissagem, assim, também que eu só sinto quando eu in tô nesses ambientes, né? Num templo, numa meditating, and meditação. there's something of this E quality tem that algo actually dessa qualidade, né? Que eu sinto que at the vocês same trazem de uma time that I maneira forte, e feel ao mesmo tempo I am in this eu state, tô but nesse also estado, mas constantly também being constantemente dislocated and deslocada e challenged in my desafiada, né? thinking and the No meu way that observar, no meu pensamento, even in what I can perceive mesmo naquilo que eu from posso any perceber, né? interaction De that I'm alguma having situação. with you. And I'm wondering if you could speak. So I'm very curious to go to Thailand Então, eu myself estou muito because I curiosa, né, para ir feel para Thailand eu you mesma. kind of bring that E through acho your que presence very vocês strongly, trazem but isso I com a feel sua it's going to presença, be né, completely claro. different to be where you Mas are vai ser in totalmente such a diferente estar aí, né, relationship nesse with me. lugar com o qual vocês têm But I esse was wondering if you relacionamento. could speak about how you've been Mas receiving será que people vocês so podem falar um from pouquinho, né? Vocês strangers têm in Bangkok. recebido, né, e hospedado pessoas há tanto tempo aí em Thailand. Is there anything you would say Tem about algo que você pode dizer, what talvez, o happens que que in acontece quando a this gente está aí transformation that nessa you're having throughout transformação que você years? observa That aí I feel like, nas if I could pessoas, né? guess, I would say Que eu it's diria que this talvez mix of esse mix, né, this de capacity essa to ground capacidade and de estar bem, né, presente, present, whilst aterrissado, also
ao mesmo tempo em que está sendo desafiado, mas talvez tenha alguma coisa que vocês mesmos, né, vivenciaram quando os grupos chegam aí, dessa transformação silenciosa que acontece quando as pessoas estão aí. Não é um retiro, né? Mas também não é pragmático. Bom, você está falando da transformação para as pessoas que vêm, né? Sim, isso. Eu me sinto um pouquinho tentada. Aqui tem duas pessoas aqui, né, que estão aqui e que já vieram até Orlando. Então, tô tentada a pedir que elas mesmas falem, em vez da gente tentar responder. Porque é uma coisa que talvez é difícil de responder essa pergunta, né? Mas eu acho que o que você trouxe, Bia, assim, né, o que você disse, me dá talvez uma pista, assim, né, de falar de uma maneira bem simples. É que eu acho que estar em imersão, né, nesse lugar selvagem, nessa natureza que tem sido não, né, manejada, mas amada e cuidada, oferece algo que é muito, né, aterrizador, assim, que realmente as pessoas se percebem, né, e se sentem de uma forma muito forte, né, mas que ao mesmo tempo também abre, né, as possibilidades e abre a nossa vivência. A gente, né, quando está lá, está vivenciando elementos da vida e do mundo natural através dessas práticas, né, que provavelmente elas nunca vivenciaram antes. Então, realmente tem essa polaridade da gravidade, né, de estar aterrizado e centrado na Terra e ao mesmo tempo, né, ser com essa leveza, né, de chegar em novos universos da compreensão. Então esse deslocamento, né, tá nisso assim, que é um alongamento, na verdade, uma prática de alongamento. Obrigada. Bom, estou aqui consciente do tempo. Queria talvez deixar uma ou duas pessoas fazerem a pergunta, né? Mariesa, talvez você queira falar rapidinho. Pode fazer a sua pergunta rapidinho. Não sei se quer falar português ou inglês. Se quiser falar em português, eu traduzo. Eu speak em português. Vou falar em português. É sobre o estado de observar, que é um estado de silêncio, e aonde entra a imaginação, se a imaginação é um elo entre o estar presente e o contexto, ou se a imaginação é uma outra prática dentro desse contexto. A origem da imaginação, entre outras coisas. Ótimo. The state of observing and the role of silence also within observing, and then she's thinking about imagination, and she's trying to understand if imagination sits between presence and context. And if it's o elo. And if it's the actual link between presence and context, or if not, what is imagination? É isso mesmo. Yes. Bom, eu não diria que a imaginação é o link entre a presença e o contexto, não. Acho que não. Acho que não sei se eu consigo pensar esse link entre presença e contexto. Talvez não entenda bem o que isso seria. Mas ao mesmo tempo eu não quero estar aqui numa situação em que preciso descrever em poucos minutos o que é imaginação, porque No, sorry. tudo que a gente vê ao nosso redor, né? Tudo que é orgânico, como aqui em Thailand, todas as plantas, vamos dizer. E tudo que é também um prédio, tudo que é uma vela, tudo vem, né, das ideias.
Yes. Some of those Algumas ideas dessas ideias are human são ideas. ideias humanas. We think, oh, we need light, so A we gente need pensa, preciso de luz, então crio a vela, né? That's a human idea. Some of E these things, alguma like dessas the coisas, né, plants, como are as not plantas, não human são ideas, ideias humanas, because we can't control porque a gente não them. pode We didn't controlá-las, create né? A gente não as those criou, plants, but mas everything tudo comes vem out of ideas. de It's the ideias. expression É a of an expressão idea. de uma ideia. Okay. That's Isso que é a imagination. imaginação. Okay. What Thank you. expresses that idea. Thank you. Anyone else who would like to ask a Mais question? alguma pergunta? Well, I do have more questions if no one else has. Okay, Heidi and Leticia. Okay, now two. Maybe we can try both and see. Let's see. Yeah. Can you please give an example of a practice? Something you do in Towerland? Just something very simple, maybe. I'm curious. Okay, here are two very, very simple things. The one is Bom, to tem go dois for a exemplos de walk, prática, né? Uma talking muito in simples, silence. sair para caminhada Not em talking, silêncio, but sem actually falar, just allowing the land só around, the world permitindo, around, né, the que a birds, Terra e o whatever, mundo se to revele, be our main focus. ser o So nosso we're not foco, né? Então isso é twittering to uma, other people, we're walking in andar em silence silêncio, and né? E we're realmente noticing what we're reparar o que é que noticing você around percebe, né, us, ao nosso paying redor, attention, prestando but also atenção paying e attention também to what's prestando happening atenção o que está inside of acontecendo us. How are we internamente, feeling? como a gente What's está happening to us? sentindo. That's a very, very simple example. Another one Um is outro from exemplo a play. There's several é, spots talvez, in né, Thailand tem where you vários can lugares sit aqui em and Tailândia look que você at pode cultivated sentar land, e the olhar para farmlands around algumas us, fazendas. because we're surrounded by farmlands, A gente está and you can cercado, see né, it, de and terras sort of the produtivas. wilderness around you also, and to move between these two E ir and esses, notice se the movimentar, né, differences entre a between terra them, what you cultivada e are a terra observing selvagem. about them. But that's two E very, very flexibilizar, né, tiny essas little percepções. São só examples. dois exemplos We bem do lots pequenos and aqui, lots né? of A observation gente faz muitos exercícios de exercises, observações lots of diferentes, biographical exercícios exercises, lots of biográficos thinking também, muitos exercícios de exercises. pensamento, então é bem variado. Yeah, very good that you asked É both. muito bom você fazer To essas answer descrições que more. ajudam a gente a imaginar. There's a Pode ser question. essa prática. Go You ahead. can also choose to Você do também simple pode exercises. escolher You can walk to your room exercícios como, por exemplo, caminha no seu quarto sem uma lanterna no see what the escuro, difference is mas com uma vela, just e lighting vê a up diferença que isso faz what entre a uma does. lanterna que tem uma luz focada But you can e uma choose vela, o que que essa luz faz na sua percepção. There's one final question here Tem from mais uma Jane. I'm pergunta going to da Jane e eu vou a final conectar question for you. Maybe uma I'll última ask the pergunta question and minha, plug what I wanted vou to perguntar dela e ask seguir com a minha. So she's saying one question. Ela So pergunta: is it just então like é something sobre that apenas, happening entre just aspas, in apenas time? So observar e confiar na vida? É sobre simplicidade voluntária em ação? E eu vou perguntar, você pode falar? Eu sei que a sua prática às vezes parece muito distante desse senso de urgência que a gente vive, de ter que fazer o trabalho. Muita gente que eu conheço que trabalha em movimentos sociais, ecológicos, elas estão tendo burnouts. Então, o que você diria pra gente, dizer a gente, todos nós, eu tenho você como grandes amigos e parceiros, eu me sinto muito inspirada por vocês, sempre me toca muito quando eu me engajo com vocês.
Eu gostaria de ter umas últimas palavras, talvez de esperança, poderia dizer, e, e também, né, pode tentar responder a pergunta sobre observar e confiar. The question was about A pergunta é sobre, afraid é só sobre observar e confiar na vida? É só, é sobre simplicidade voluntária em ação? well, it must be voluntary. Bom, tem que ser voluntário. Okay. Okay, we can do it live now without the translation. You can speak and then we can translate back. I'm not a good translator, so I will excuse already, but I'll do my best. Okay. No, I'm just thinking of the phrase simplicity in action. We are all faced with the most complex set of circumstances that anybody's ever had the problem of imagining. A gente vive num contexto mais complexo possível de circunstâncias que alguém poderia imaginar hoje. Sorry, Alan. Faced with a very, very complex world situation. É um mundo extremamente complexo que a gente está. To facilitate a conversation between people these days, just to facilitate a conversation, I wouldn't call that simplicity in action. Então, facilitar uma conversa entre duas pessoas eu não chamaria de simplicidade em ação. It might seem like simplicity in action, but there's nothing harder to do at the moment. Pode parecer simplicidade, mas não tem nada mais difícil no momento de ser feito. So I'm not sure. We learn all of that we learn from nature, from living process, but to work like nature is not simple. Então, a gente aprende muito com a natureza, com os processos vivos, mas agir como a natureza é extremamente difícil. We're not advocating a withdrawal from anything. A gente não está advocando para que sair de algo, or what? The last withdrawing? From anything. De sair de nada. A gente não está advocando a favor de sairmos de nada. We're talking about being present to everything. Estamos falando de estar presente, realmente presentes para tudo. And that's not an easy task. Não é uma tarefa fácil. No. In South Africa, we would say it's hectic. Na África do Sul, eles falariam não é ético no sentido hectic, é doido, é confuso, não sei se é essa tradução, difícil. Frenético. Frenético, boa, isso, hectic, frenético. Well, eu vou falar então meio português, meio tradução Herbert Richards. Agradecer todo mundo por estar presente e acho que por sustentar esses espaços que para mim são muito fundamentais da gente conseguir, então, de abrir esse espaço na agenda no meio de um dia cheio. Agradecer vocês por fazer isso e dizer que amanhã a gente vai ter nesse mesmo horário 1 hora para a gente conversar, fazer sentido de tudo isso e como uma prática também que para a gente é muito fundamental na Escola Schumacher, da gente poder não só receber os ensinamentos de quem a gente admira, mas poder entender como que isso chega em nós. Então, um pouco do que eles falaram que eles fazem lá em Towerland, a gente entender, tá bom, como é que isso chega em mim, como é que eu faço sentido disso no meu contexto pessoal, o que que eu faço com isso a partir de agora. Então, venham, e se tiverem também mais perguntas sobre a imersão, enfim, sobre outros processos com eles também, é isso aí. Eu vou agradecer só eles em inglês. Alan and Sue, thank you so much one more time for being with us, and I'm really looking forward to continue this collaboration, and I'm so glad that you first arrived in Brazil 20 or so years ago, and that we have this close bond between our Global South mates. Então, que bom que a gente tem esses amigos do Sul Global também, e que vêm ao Brasil já há tantos anos. A gente vai mandar a gravação para todo mundo também, se vocês quiserem reassistir, é sempre bom. Muito obrigada, um ótimo dia e nos vemos amanhã. Thank you, Bia, and everybody for being here.
Thank you. Thank you. Obrigada, muito obrigada a todo Obrigado, mundo. Bia. Thank you.